Olá a todos, bom dia! Meu nome é Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. A ata do FONC e projeto de redução dos petróleos de combustíveis estão em pauta. As tensões Rússia e Ucrânia diminuíram depois que Moscou disse que algumas tropas foram chamadas de volta da fronteira. O presidente americano Joe Biden vê espaço para uma solução diplomática para a crise, mas adota um tom cauteloso. Hoje, o destaque será para a divulgação da ata do Comitê de Políticas Monetárias dos Estados Unidos, o FONC de janeiro, que deve reafirmar o tom duro do Fed. No lado doméstico, as tensões se voltam para o projeto de redução dos preços dos combustíveis que estão em pauta no Congresso. O Ibovespa fechou a sessão desta terça-feira com uma alta de 0,82% aos 114.828 pontos, registrando o sexto dia consecutivo de ganhos. O movimento foi resultado do alívio no ambiente geopolítico com o início da retirada parcial das tropas russas da fronteira da Ucrânia. A indicação de recuo levou o maior apetite a risco em ativos emergentes e colaborou com a melhora no câmbio. A cotação do dólar caiu 0,72% e fechou em R$ 5,18. As taxas futuras de juros fecharam o dia de ontem em queda, principalmente nos vértices curtos e intermediários. Além disso, sinalizações de que a PEC dos combustíveis não deve ser levada adiante também contribuíram para o fechamento da curva. Desde janeiro de 2023 fechou em 12,37%, desde janeiro de 2025 encerrou em 11,32%, desde janeiro de 2027 foi para 11,19% e desde janeiro de 2029 fechou em 11,37%. Bolsas internacionais amanhecem mistas, enquanto investidores monitoram as tensões entre Rússia e Ucrânia. Nos Estados Unidos, o foco ficará por conta da divulgação da ata do Fed, que poderá oferecer pistas sobre os novos passos da política monetária no país. Na Europa, a inflação do Reino Unido atingiu 5,5% em janeiro, no comparativo anual, registrando uma das novas máximas dos últimos 30 anos. Na China, ambos índices encerraram no campo positivo com a desaceleração dos dados de inflação. Tanto a inflação do consumidor quanto a do produtor desaceleraram e vieram abaixo das projeções, abrindo espaço para novos estímulos econômicos no país. Por fim, o petróleo amanheceu em alta, devolvendo parcialmente as perdas de ontem. Os preços ao consumidor britânico subiram ao maior valor em quase 30 anos, atingindo 5,5% em janeiro, reforçando as chances de que o Banco da Inglaterra aumente a taxa de juros pela terceira reunião consecutiva. Por outro lado, a inflação ao produtor da China diminuiu para seu menor valor em 6 meses, e o crescimento dos preços ao consumidor também arrefeceu em meio ao enfraquecimento da demanda do setor imobiliário, novas restrições ao coronavírus e esforços do governo para conter os aumentos dos custos. O arrefecimento da inflação pode abrir um espaço para o Banco Popular da China ampliar os estímulos da política monetária, indo em direção contrária aos principais bancos centrais. As tensões Rússia e Ucrânia diminuíram depois que Moscou disse que algumas tropas foram chamadas de volta da fronteira. O presidente Vladimir Putin disse que o país está buscando uma solução diplomática para resolver a disputa da Ucrânia, reduzindo as preocupações sobre o ataque militar iminente. No entanto, no curto prazo, os riscos geopolíticos devem permanecer em foco. O presidente Joe Biden disse que vê espaço para uma solução diplomática, mas que os Estados Unidos não verificaram se as tropas russas realmente estão voltando para as bases. No Brasil, o TCU aprovou a primeira etapa dos estudos técnicos para a privatização da Eletrobras com a outorga de 23,2 bilhões de reais. Os valores aprovados agora servirão para ajudar a definir o preço da ação que será aplicado à capitalização da empresa. O Senado pode aprovar hoje um pacote de projetos que propõe a redução dos preços dos combustíveis no país, com medidas para evitar a perda da receita nos estados e ampliar a concessão de subsídios pelo governo federal. O relator Jean Paulo Prats não incluiu a proposta defendida pelo Executivo para reduzir os impostos incidentes sobre o diesel. Um dos projetos listados altera a arrecadação do ICMS, imposto cobrado pelos estados. O relator garantiu autonomia ao governo para definir a alíquota, resguardando os estados da perda da arrecadação. O relatório também propõe a ampliação do Vale Gás para 11 milhões de famílias em 2022, o que dobrará os gastos com o programa, atualmente em 1,9 bilhões de reais. Essas são as principais notícias. Um bom dia a todos e bons investimentos.